Boa noite a todos, com grande alegria que a gente se encontra mais uma vez. Estou vendo aí o boa noite de vários, né? Nós estamos ao vivo, né? Pelo Cefif, pela página do Cefif. Quero agradecer àqueles amigos que nos prestigiam e que estão sempre conosco, né? Nossa tarefa aí de estarmos juntos, nos trabalhando, e nada melhor do que o Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos conforta e que nos faz refletir. Eu vou aguardar mais uns instantes para o pessoal ir entrando, então, enquanto isso, a gente vai conversando, né? O quanto é importante esse momento do Evangelho, e o Evangelho ele tem que ser constante mesmo. Eu sei que alguns são, assim, até pelo isolamento, conseguindo participar não apenas uma vez por semana, mas várias vezes por semana. Isso é muito importante. Isso além de nos trazer conhecimento, vai nos fazendo pensar, refletir, trazendo para o nosso dia a dia as lições do Mestre, o quanto isso é importante. Então, que essa noite nós possamos estar em companhia dele, do Mestre Jesus, a conduzir os nossos pensamentos, né? Então, eu quero convidar a todos nesse momento para nós darmos início ao nosso Evangelho, para que todos possam fechar os olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, convidando ao nosso mentor espiritual, que possa estar ao nosso lado, nos envolvendo, pedindo ao Mestre Jesus, nosso amigo, que possa também nesse momento conduzir os nossos pensamentos em pensamentos de luz e de esperança. Que o teu Evangelho, Mestre Jesus, possa cair como um bálsamo, abrindo a nossa consciência e abrandando os nossos corações. Que as tuas palavras, Mestre Jesus, possam nos conduzir nas lutas diárias, sustentando-nos nas provações e noiteando a nossa existência. Agradecemos a tantos companheiros da espiritualidade que agora conosco estão e pedimos, possa nos acompanhar durante toda a noite. Mestre Jesus, nos colocando agora à disposição para receber as suas lições. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, dando continuidade, né, gente, ao nosso estudo, nós estamos estudando Ai, gente, me desculpa, a gente fica com essa tecnologia, e essa tecnologia nos prega a peça. Na verdade, assim, nós estamos estudando o nosso capítulo aí, Sede Perfeitos, né, o Evangelho, e nós estamos sendo muito agraciados nesse momento, né, com esse capítulo 17, Sede Perfeitos. E assim, o Evangelho de Kardec aí, né, segundo o Espiritismo, ele vem de uma forma tão didática, tão especial, que nós começamos assim: ser perfeitos, com as características da perfeição, foi nos explicado as características do que é ser perfeito. Aí fala o que é ser um homem de bem. Depois ele fala bons espíritas, já que está falando conosco, né, que somos espíritas. Aí ele vem com a parábola do semeador e as instruções dos espíritos falando sobre o dever. Nós falamos sobre alguns trechos do dever
alguns parágrafos a semana passada e hoje nós vamos terminar os 3 últimos. Então, eu quero primeiro ler esses 3 últimos parágrafos e depois a gente começa as nossas reflexões. Então, diz assim, ó, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, a um só tempo, juiz e réu em sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Nasce dela como o filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura em relação a Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então, antes da gente fazer os comentários aí de cada um desses parágrafos, eu vou contar para vocês quais são as reflexões que eu fui fazendo, né, conforme eu fui estudando. Primeira coisa que me veio é a pergunta assim: o que almejamos? Né? Então, o capítulo fala de ser perfeitos, nós todos almejamos a felicidade, não é isso? Nós almejamos ser felizes. O que nos torna felizes? A perfeição. A perfeição, o que seria essa perfeição? Né? Então, é um desenvolvimento integral de todas as nossas virtudes. Quando eu desenvolvo integralmente todas essas virtudes, eu me sinto em paz, né? E essa paz de espírito me traz a felicidade. Então, todos nós, na verdade, almejamos a perfeição, sede perfeitos, assim como o Pai Celestial o é. E aí, por que nós estamos estudando o dever? Porque daí fica a pergunta: se eu almejo a perfeição, como que eu vou conseguir chegar a essa perfeição? Porque eu acho que é essa a pergunta que fica para nós. Eu quero ser perfeito, né? Eu almejo a perfeição, porque eu quero ser feliz. Mas como eu consigo? Como eu conquisto essa perfeição? Essa perfeição, ela é longa, é uma grande jornada, mas eu tenho que começar. E nós já começamos. Né? Nós não somos espíritos que encarnamos, é a primeira encarnação nossa. Nós estamos vindo de encarnação em encarnação há muito tempo. E nessas encarnações, nós estamos sendo instruídos, né? Nós estamos recebendo conhecimentos. Alguns conhecimentos ficaram lá atrás e nós não demos muita atenção, não. Recebemos conhecimento e não fizemos nenhum uso desse conhecimento. Para alguns, assim, nem marcou, né? É como se eu nunca tivesse estudado. Para outros, o conhecimento ficou. O conhecimento do Evangelho de Jesus, para muitos, ficou assim: nossa, que lição linda! Mas Jesus está muito longe de mim. Isso é para os cristãos lá da época de Jesus. Para mim, ainda está muito longe. Eu sou um ser ainda muito imperfeito para conseguir dar passos nesse evangelho, como Jesus diz. Só que a gente tem que lembrar que Jesus disse assim, que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. E isso é uma grande verdade. E como nós estamos aprendendo cada vez mais, hoje o evangelho para nós, na atualidade, para nós espíritas, nós temos uma outra compreensão do evangelho de Jesus. Porque hoje, como espíritas, nós nos reconhecemos como espírito e não mais só como um corpo. Então, traz
é como se tirasse um véu mesmo do nosso olhar. O nosso olhar se amplia, o nosso horizonte se amplia, não mais para uma única existência. Nós temos vistas ao futuro. Então, a questão do dever para nós também se modifica, né? Então, ele também se amplia, como diz aqui. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores. Então, conforme eu vou avançando em conhecimento e prática, esse dever vai se ampliando. Mas aí a gente vai falar assim, puxa vida, né? Mas mesmo assim, eu ainda não conquistei todas as virtudes. Como que eu faço para conquistar as virtudes? Todas essas leis morais, elas ainda não estão alinhadas, né, na minha intimidade. Como que eu faço para que isso aconteça? Aí, o que acontece? Vem Jesus trazendo o seu evangelho, numa aplicação prática. Eu, como professora, eu sou professora de matemática, né, gente? Eu sempre digo assim para meus alunos: a teoria ela é muito importante, ela é muito importante. Mas, se ela não tem uma utilidade no meu dia a dia, uma utilidade prática no meu dia a dia, ela se perde. A mesma coisa do Evangelho de Jesus. Se o Evangelho de Jesus não tiver uma utilidade prática no meu dia a dia, se o conhecimento espírita não tiver uma utilidade prática, esse conhecimento vai se perder. Então, por que Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, tudo que ele falou, ele exemplificou, ele colocou em prática? Porque o processo educativo se dá dessa maneira, teoria e prática. Até hoje, pedagogicamente, nós trabalhamos assim. Porque não é assim que, como aluno, nós já fomos alunos, e nós sempre colocávamos assim, né? Ah, mas para que vai servir isso na minha vida? Principalmente a tal matemática. Então, por isso que eu tenho que deixar sempre uma utilidade prática. O Evangelho de Jesus vai servir para quê na nossa existência? São perguntas que eu tenho que fazer. Serve para que eu possa ter um norte. Jesus é o nosso norte. Norteia a nossa existência. Faz com que eu possa fazer escolhas mais assertivas. E para que eu chegue à perfeição, eu tenho que fazer novas escolhas. O Evangelho de Jesus me ensina a fazer novas escolhas. Que escolhas? Escolhas mais certeiras. Bom, se eu quero conquistar o reino dos céus, né? Que desde a antiguidade, o que a humanidade queria? Conquistar o reino dos céus. A princípio, se pensava que o reino dos céus era algo material. Hoje nós sabemos que o reino dos céus é a paz de espírito, é a paz dentro da minha própria intimidade. Se eu quero conquistar essa paz de espírito, eu tenho que, aliás, minha própria existência, a existência de todos nós, ela vem baseada em relacionamentos, né? E por que em relacionamentos? Porque eu tenho que aparar arestas. Para quê? Para que eu possa sair das sensações e chegar em sentimentos. Eu só saio das sensações e chego nos sentimentos me relacionando. Então eu venho dentro de um grupo de espíritos. E o meu primeiro grupo de espíritos é o grupo familiar. E esse grupo familiar, ele é minuciosamente preparado lá no mundo espiritual, no nosso planejamento reencarnatório. Então eu venho para que eu possa é, re, reparar, né, com alguns espíritos e transformar aquelas sensações doentes em sentimentos. Essas sensações doentes, para serem transformadas, eu preciso cumprir o meu dever, né? Então, só para poder entender que são esses deveres, né? Então, eu preciso cumprir os meus deveres. Porque quando eu me coloco à disposição de cumprir o dever, esse desejo me traz disciplina, me traz renúncia, abnegação. E para que eu possa exercitar isso diariamente, tem que ser com espíritos muito próximos. Senão eu não vou exercitar. Não adianta, né, eu trazer um espírito para que eu possa exercitar uma abnegação, esse outro espírito está lá do outro lado do mundo. Não, ele tem que vir
na minha própria família, ali, né? Então, aí o que vem? Aqueles espíritos como esposa, esposo, filho, pai, mãe. E é nesse embate do dia a dia que eu tenho que refletir se eu estou me submetendo às leis divinas. Porque a submissão às leis divinas, ela é diária. Não é assim, lá um dia ou outro eu verifico se eu estou me submetendo às leis divinas. Não, é no nosso dia a dia. Conforme eu vou me relacionando com aqueles mais difíceis, que são os nossos verdadeiros professores, é que eu tenho que me perguntar: eu sou submisso à lei divina ou sou rebelde? Não, não dá, eu não consigo cumprir, porque aquele meu esposo é muito difícil. Aí vim numa família muito complicada. Nem sei o que eu estou fazendo nessa família. Então, são perguntas que eu tenho que fazer para verificar como eu sou, verificar minha própria intimidade, me conhecer primeiro. Porque, como está falando do dever, o dever primeiro é para comigo mesma. Então, eu tenho que me conhecer e verificar quais são as imperfeições que ainda moram em mim, né? Porque se eu não perceber as minhas imperfeições, eu não percebo o meu desequilíbrio diante de algumas situações. E se eu desequilibro, eu não cumpro com o meu dever. Eu, eu queria voltar um pouquinho, meu pensamento foi rápido demais, vou voltar um pouquinho. Vamos pensar das várias existências que nós já tivemos, nós sabemos que nós já tivemos várias existências. Nessas várias existências que nós passamos, em algumas delas, nós magoamos. Em outras, nós fomos magoados. Em algumas, nós agredimos. Em outras, nós fomos agredidos. Em umas, nós fomos roubados. Em outras, nós roubamos. Em umas, nós fomos mortos. Em outros, nós matamos. Então, com isso, nós estamos criando memórias. Quanto nós já temos de memória? Muito. Muita memória. Muita memória. Algumas memórias no bem, outras nem tanto. E eu tenho que transformar essas memórias doentes em memórias felizes. É fácil fazer essa transformação? Não. Porque, como eu sempre digo, que a gente tem que usar como exemplo sempre a natureza. A natureza, ela não se transforma de um dia para outro. Eu me lembro que uma vez, num trabalho mediúnico, um mentor veio e falou assim para mim, que eu, como uma grande ansiosa que sou, eu quero lançar a semente, tanto é que nós trabalhamos a parábola do semeador. Eu quero lançar a semente, eu quero regar, eu quero cuidar, eu quero ver transformar em broto, eu quero ver transformar em flor, em fruto e ver o carvalho enorme. E aí o mentor falava assim para mim: não, a sua tarefa é apenas de semear. A partir daquele momento, eu comecei a refletir um pouquinho mais no meu dever. Porque às vezes eu me coloco numa situação de que meu dever é maior do que eu. E quando eu me coloco nessa situação, eu deixo de cumprir o dever. Porque ele é intransponível. Então eu tenho que, em doses homeopáticas, como disse o meu mentor, semeio. Então, como nós estamos trazendo várias sensações doentes de várias encarnações, Deus, na sua misericórdia infinita, em cada encarnação, ele manda uma sensação doente para a gente trabalhar. Não vai mandar todas, não, porque senão nós não damos conta. Às vezes, nós nos sentimos maiores, até lá no mundo espiritual, maiores do que somos. Por isso que nós temos um mentor espiritual conduzindo o nosso planejamento reencarnatório para que a gente venha com aquilo que realmente a gente pode cumprir. Então, aquele dever de exercitar a paciência, por exemplo, vem nessa existência muito forte dentro de mim. E
E aí eu vou ser testada a todo momento, dentro do meu lar, no meu ambiente de trabalho, na sociedade em que estou inserida, na casa espírita que eu estou inserida. Não, mas aí é porque os outros. Não, é porque mora em mim, né? É uma questão de sensação doente em mim. Então ecoa em mim, para que eu possa me transformar. E isso, como eu disse, em doses homeopáticas. Então, o dever, a todo momento, vem me cutucando, fazendo o quê? Com que eu avance. E esse dever está onde? Está na minha própria consciência, me cobrando. Mas aí, importante a gente também lembrar que os espíritos, a todo momento, vêm nos ajudar. E lá na questão 919A, Santo Agostinho vem também nos ajudar na tarefa. Lá nas leis morais, Santo Agostinho, na questão 919A, do conhecimento de si mesmo, ele fala assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Então, o que eu tenho que fazer, né? Quais as tarefas que eu tenho que ter para poder cumprir o dever? Uma delas é isso. Ao final de cada dia, interrogar a minha própria consciência e verificar se naquele dia, então a tarefa é diária, se naquele dia eu cumpri com o meu dever. Se as pessoas que convivem comigo não têm nada a se queixar, né, das ações daquele dia. Se eu estou com a consciência tranquila naquele dia. Pode ser que num dia eu esteja realmente com a consciência tranquila. Ótimo. Eu tenho que reconhecer isso, porque isso é muito bom. Pode ser que num outro dia a minha consciência não esteja tranquila. Mas isso é motivo para eu cair na culpa? Não. Santo Agostinho fala isso. Não. Por isso é o exame de consciência. É algo para eu pensar que eu não devo cometer no dia posterior. E assim eu vou caminhando, dia após dia. E quando eu me sentir desanimado, vai lá no Evangelho de Jesus. Porque Jesus é o ser mais perfeito que habitou esse planeta. E deixou esse ensinamento maravilhoso do seu Evangelho para nós. Então, quando nós fazemos o Evangelho no lar e que caem as lições do Evangelho, essa lição do Evangelho tem que calar fundo na nossa intimidade. Porque todas as lições do Evangelho vão calar fundo em nós. Todas as lições do Evangelho vão ser lições para mim e não para o outro. Eu tenho que verificar na minha consciência se aquela lição está sendo cumprida. E aí eu vou vendo se eu já desenvolvi obediência, se eu já desenvolvi paciência, se eu já desenvolvi tolerância. E ao longo de algum período, pode ser 1 ano, 6 meses, 10 anos, nós vamos nos reavaliando. Nós vamos fazendo essa discussão diária, como disse, esse exame de consciência, como disse Santo Agostinho, mas ao longo de alguns anos, nós temos que também nos olhar para verificar se houve pequenas mudanças em nós. E se realmente houve, nós temos que nos alegrar com isso. Eu não sou perfeita ainda, mas eu já dei alguns passos nessa existência, cumprindo os meus deveres e fazendo com que eu caminhasse um pouquinho mais. E é certo, gente, que quando operam-se mudanças na nossa intimidade, as pessoas que convivem conosco também percebem essas mudanças. Algumas externam, outras podem ser que não externem, mas elas vão mudando também os seus comportamentos para conosco. E assim, dia após dia,
A nossa mudança reflete no outro. Então, o dever, ele é individual, mas ele se transforma numa coletividade quando ele opera mudanças em mim. Operando mudanças em mim, eu mudo a minha postura, o meu comportamento primeiro, né? Até mudar a postura. Conforme eu vou me comportando de maneira diferente, eu vou quebrando algumas. É como se eu tivesse entre eu e aquela pessoa difícil, eu tivesse uma barreira enorme. Eu vou quebrando essas barreiras. Porque em muitas situações, quando a pessoa é difícil comigo, o que eu faço? Eu já vou munida, né? Eu não vou de cara limpa, eu vou munida. Vestindo máscaras e máscaras, para que se ela me ofender, eu me defenda. Então, quando eu vou mudando o meu comportamento, eu vou tirando essas máscaras e eu vou me despindo e deixando o outro me reconhecer. Me reconhecer como ser imperfeito. Porque quando eu mostro as minhas fragilidades para o outro, eu não me coloco acima do outro. Eu me coloco na mesma posição que o outro. E quando eu me coloco na mesma posição que o outro, como ser imperfeito que eu sou, eu consigo caminhar com ele. Eu tenho que ombrear com o meu companheiro de luta e não me colocar acima. Porque só ombreando é que nós construímos algo juntos. E o que eu quero construir? Eu quero construir o amor. Mas para construir o amor, eu tenho que construir outros tijolinhos, né, que são outras virtudes, até chegar num valor maior, que é o amor. Entre o simples e ignorante até a perfeição, nós temos um longo caminho a andar. Mas nós temos que dar pequenos passos. Esses passos, eles precisam ser passos certeiros, não passos cambaleantes. Esses passos cambaleantes nós já demos. Agora, caímos muito. Não que nós não vamos cair, vamos ainda, mas nós podemos dar passos mais firmes. Quando eu tenho um propósito na minha existência. Então, eu tenho que ter algumas reflexões que eu vou deixar aqui. Uma das reflexões é a seguinte: o que me impede de construir e expandir o meu sentimento de dever? O que está me impedindo de eu expandir, né, esse sentimento do dever? É o medo? Se é o medo, eu preciso olhar para esse medo. Eu preciso reconhecer esse medo. Às vezes, a questão não da perfeição, mas do perfeccionismo, nos coloca no medo. Então, é aquela condição, né? O que é o perfeccionismo? Me acho maior. Às vezes maior até que Deus. Né? E olha, aqui no Evangelho é dito o seguinte: olha o que o dever tem que nos fazer. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Então, nos darmos o devido valor. Às vezes nos reconhecemos maior do que somos. Aí vem o medo. Medo de fazer errado, porque eu sou tão perfeita. Não, é nos acertos e nos erros, nos desenganos, é que eu vou aprendendo. A educação escolar, o banco escolar nos ensinou assim, não foi? Que é aqui, do material. Eu acerto, eu erro e assim eu vou. E aí, quando eu realmente aprendo, eu nunca mais erro. A mesma coisa é com o nosso aprimoramento moral. Eu vou errar, porque eu não tenho na excelência toda a moralidade.
e aceitar de que em algumas situações eu vou errar. Mas dentro do que Santo Agostinho falou, quando eu fizer aquele exame de consciência, imediatamente vai acusar na minha consciência que eu não cumpri com o meu dever. E amanhã eu vou procurar ser melhor do que eu fui hoje. E essas são as verdades da vida. É isso que Jesus veio nos ensinar, a sermos melhores, dia após dia. E não é melhor para essa única existência, não. A nossa melhoria é para espírito eterno. São pequenas conquistas que eu vou fazendo agora, visando a construção de memórias felizes no espírito que sou. É como se eu fosse imprimindo, né, na minha memória, momentos mais felizes. E quando eu acerto, eu percebo que eu dei um passo nessa caminhada, eu tenho que me alegrar, porque isso é importante. Porque isso me traz a esperança de que eu posso e que eu vou conseguir. Então, olha como Deus é genial, né? Deus é todo bondade, é todo justiça, é inteligência suprema. Ele coloca na minha consciência as leis divinas e me dá o dever, para que o dever impulsione a minha caminhada. Mas ele manda espíritos amigos para conduzir a minha existência. Esses espíritos amigos vieram, vários, né? Messias vieram. E hoje nós estamos caminhando com Jesus, através das lições do Mestre, que conduz a minha existência, o meu aprimoramento moral. E como ele já nos convidou a fazermos o que ele faz e muito mais, que nós tenhamos, que a gente possa desejar isso, mas de verdade, desejar a perfeição. Todos os dias, acordar todos os dias, almejando a perfeição. Porque é isso que Deus aguarda. E para encerrar, eu queria fazer uma leitura desse livro aqui, A Caminho da Luz. Gente, é um livro assim que eu amo de paixão esse livro. Do Chico, né? O espírito de Emmanuel. E Emmanuel, lá no início, no antelóquio, ele, no finalzinho do antelóquio, ele fala assim: trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja a de bem servir àquele que, das alturas, sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Confiemos nele. Do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Que ele vos abençoe. São palavras de Emmanuel, dizendo assim, que Deus está lá, né, com o seu coração enorme, nos aguardando, aguardando o nosso trabalho interior, mesmo com lutas e lágrimas. Ele aguarda para que nós cheguemos à perfeição. Fiquemos com essas palavras de Emmanuel tocando fundo os nossos corações. E agora, vamos caminhar para as nossas vibrações, pedindo a espiritualidade amiga que possa agora nos acompanhar nas vibrações dessa noite. Que esses amigos espirituais que trazem essa luz no azul celeste, que essa luz possa chegar ao nosso corpo físico e corpo perispiritual. Nos envolvendo em vibrações de amor, paz e harmonia, sustentando os nossos pensamentos
em pensamentos de luz. Recebamos esse abraço fraterno e carinhoso do nosso Divino Mestre Jesus, que agora conosco está. E agora convidamos o nosso Mestre querido a visitar todos os cômodos dos nossos lares, deixando a paz e a tranquilidade, envolvendo os nossos entes queridos nessas vibrações, que o seu manto cubra toda a nossa família, trazendo a união, a paz e a harmonia. Voltemos os nossos pensamentos também ao nosso planeta Terra, que o nosso planeta querido receba do Mestre Jesus luzes do seu amor a envolvê-la nesse azul celeste, trazendo nessa luz a paz. Pedimos também, Mestre Jesus, em nossos pensamentos, a todos os irmãos que nesse momento necessitam do seu amparo e do seu amor. Aqueles irmãos que se encontram hospitalizados e que hoje, nesse momento de pandemia, possam ser envolvidos nessas suas vibrações, Mestre, abrandando as suas dores e conduzindo-os em pensamentos de esperança. Àqueles que trabalham à frente nos hospitais, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, envolve os Mestres Jesus no seu amor, trazendo coragem, confiança, perseverança e amor, para que continue doando as suas energias, doando de si mesmo àquele que necessita. E agora, Mestre Jesus, pedimos aos irmãos desencarnados que possam ser levados às esferas superiores, às escolas, aos hospitais, que os bondosos companheiros possam conduzi-los e essas vibrações nossas cheguem até eles, trazendo esperança e amor. Mestre Jesus, nós vos agradecemos pela noite que tivemos, pelo Evangelho que recebemos, por estar conosco durante todo esse momento, por conduzir os nossos pensamentos em pensamentos de luz, nessa lógica maravilhosa que nos envolve. Obrigada, Mestre Jesus, por trazer luz à nossa consciência e muita paz em nossos corações. Agradecemos aos amigos espirituais e aos nossos mentores, que conosco sempre estão.
que possam também estar durante toda a noite no nosso sono, nos conduzindo também às esferas superiores. Agradeçamos mais uma vez a todos que estiveram conosco e pedimos, Mestre Jesus, se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu agradeço a todos vocês, amigos, pelas vibrações que fizeram comigo. Agradeço a companhia e peço-vos que em nova oportunidade possam estar comigo de novo, mandando todas essas energias que eu sei que vocês mandam a todo momento. Muito obrigada. Obrigada de coração. E que nós possamos em breve estarmos todos juntos. Um beijo caloroso a todos vós.